muita paz, meus irmãos. Mais uma vez nós chegamos aqui para conversar com vocês, dialogar, nessa noite doutrinária, para falarmos um pouco sobre uma temática que, vez por outra, nós trazemos aqui nas palestras presenciais, porque fazem parte do nosso escopo de estudos na área das terapias sistêmicas, que é sobre a família, que é um tema que sempre é muito pertinente nas nossas vidas. A chegada aqui na Terra, na nossa encarnação, ela tem como esse lugar de apoio, de sustentação, a família onde chegamos. E a diversidade do que ocorre nas histórias familiares e nas estruturas familiares vai designar muito do que nós vamos encontrar no futuro nas nossas experiências. As primeiras experiências no campo familiar, seja na família biológica, seja na família substituta, em orfanatos ou em adoções ou na casa dos avós, cada um teve uma experiência muito própria e tudo isso dentro de um planejamento da espiritualidade. Não é acaso essa chegada nesse seio familiar que à primeira vista pode parecer desestruturado, imaturo, muitas vezes também visto como algo ruim, mas esse tipo de julgamento ele está muito baseado, infelizmente, na nossa consciência, que é muito rasa diante das realidades infinitas desse espírito. E quando chegamos aqui, nós nos deparamos com uma realidade que é resultado de múltiplas experiências, de múltiplas vidas que nós tivemos no passado e que fizemos dentro dessas experiências construções. Essas construções, naturalmente, elas vão se materializar na estrutura familiar. Quando o espírito ele é programado para um processo reencarnatório, e isso não é feito de forma aleatória, de forma casual. Eu não casualmente nasci naquela família, com aquele pai e aquela mãe. Tudo isso vem a partir de todo um planejamento que inclusive foge à nossa vontade. Nós, como seres ainda muito infantis diante da espiritualidade, nós precisamos de uma condução. E essa condução virá a partir dos nossos mentores, a partir muitas vezes de familiares que conseguiram ascender no campo da espiritualidade, muitas vezes um avô, um bisavô, uma mãe do passado, que nessa encarnação já alcançou um patamar superior no campo espiritual, e esse espírito ele muitas vezes está aí num processo de auxílio e de orientação para esse campo reencarnatório. Então, esse espírito, ele é atraído magneticamente, tudo é lei de energia na nossa vida, tanto material quanto espiritual. Então, esse espírito, ele é atraído por ressonância magnética para esse casal que está ali num processo de encontro, de comunhão sexual, e nesse momento esse espírito ele se aproxima do campo vibratório desses pais, que tem um campo vibratório correlato ao seu. E aí, a partir dessa comunhão, esse espírito ele encontra a possibilidade de reencarnar. O encontro da célula sexual feminina, da mãe, o encontro da célula sexual masculina do pai, vai gerar a possibilidade da efetivação da chegada desse espírito aqui na Terra. Essa divisão celular, inclusive, ela também não ocorre de forma aleatória, ela é designada por forças maiores que regem todo o processo de vida
aqui no planeta. Essa divisão celular, ela vai transcorrer de acordo com a necessidade daquele espírito. Então, esse corpinho que começa a se formar a partir do sistema neural, ele vem a partir das necessidades intrínsecas daquele espírito. Se aquele corpinho apresentar algum nível de alteração na sua formação, tudo isso está dentro da programação espiritual daquele ser. E esse nascimento também será uma experiência importante para o campo psíquico daquele ser. As formas de nascer, elas designam como aquele indivíduo ele vai olhar para a sua vida, ele vai caminhar dentro da sua vida, da sua existência. Com o avanço da medicina, hoje nós temos um parto cesariana, que é um parto muito natural, né, dentro dos hospitais. E o parto cesariana, ele tem uma interferência no campo psíquico desse ser. Diferentemente do parto natural, onde o indivíduo ele exercia uma intenção inconsciente, mas uma intenção de saída do canal de parto. Muitas vezes, espíritos que vêm com a necessidade de romper barreiras conscienciais, espíritos que vieram muitas vezes de experiências muito perturbadoras, eles vão precisar, numa vida seguinte, trazer uma força de impulsão. E a primeira força vem lá do canal de parto. O parto cesariana, ele muitas vezes interrompe esse processo. Ele traz um nível de amortecimento do campo sensorial do ser, e isso vai gerar algumas dificuldades futuras. Tudo isso, claro, regido por uma força maior. O campo da medicina, os avanços da medicina, elas vão acompanhar também essa permissão superior divina e vão servir também como instrumentos de transformação de consciências. Quando o indivíduo ele precisa passar por determinada experiência, como é no caso de um parto induzido, isso tem uma programação também para a necessidade daquele espírito. Então esse espírito ele chega na vida, ele vai encontrar mãe, né, muitas vezes cuidadosa, amorosa, nutridora para aquele bebê que chega, muitas vezes uma mãe indisponível, uma mãe adoecida, ou uma mãe que faleceu no momento do parto e que vai gerar múltiplas informações para aquele ser. E um pouco mais à frente, a experiência mais direta com essa figura paterna, que pode também ser um lugar de aconchego, de proteção, de cuidado, mas que também pode ser um lugar de abandono, de menos-valia, de desrespeito, de humilhação. Tudo isso de acordo com essas experiências passadas que vão designar as experiências do hoje. Então, quando nós nos deparamos com esse campo familiar muito específico para cada um de nós, quando nós vamos olhar lá atrás, como foi essa experiência primeira, tudo isso vem a partir dessa programação espiritual e da necessidade que eu tive nessa vida de ter experiências, experimentos para transformação, muitas vezes de padrões distorcidos do passado. Indivíduos que no passado podem ter tido comportamentos desviantes, comportamentos tiranos diante da sua família, hoje podem experienciar informações de abandono, informações de humilhação, de desrespeito, muitas vezes até de rejeição. Então, essa experiência, como nos assegura a espiritualidade, ela vai trazer para esse espírito a necessidade de reparação
daquele gesto do passado. Então ele já inicia a sua encarnação, essa estreia na vida, já dentro de uma programação de reparação. E o que ele vai fazer com essa experiência, isso vem do campo do livre-arbítrio desse espírito. Se ele vai utilizar essa experiência como uma forma de expandir para o outro o que é ter uma experiência de abandono e ressignificar essa experiência, ou se ele vai fazer dessa condição revolta, desespero, automutilação, autoextermínio, culpabilização da vida do outro. Então isso vai ser muito particular de cada um. É por isso que nós precisamos aproveitar as experiências que nós temos nessa consciência que o Evangelho nos traz, que as obras espíritas nos trazem, para que a gente possa, a partir daí, ressignificar o que no passado não ficou muito equilibrado. Para que essa experiência encarnatória, ela valha todo o esforço que a espiritualidade tem conosco. Esse esforço de que nós possamos avançar, que nós possamos sair dessas trilhas de erros, de enganos e ir para outros patamares de consciência. Então, a partir dessa experiência, o indivíduo ele pode alçar novos ciclos de vida, novos patamares de vida profissional, de relação, muitas vezes de uma paternidade ou de uma maternidade consciente, porque ciente da sua própria experiência, ele tende a fazer diferente com aquele que chega. Se no passado ele foi tirano, ele foi um indivíduo que deu pouca importância para a sua maternidade ou paternidade, ao viver nessa experiência, esse abandono, ele pode ressignificar isso diante do filho que chega. Então, aquele pai mais cuidadoso, aquele pai mais atencioso, mesmo que ele não sinta ainda no seu campo de afeto tantas expressões de amor, mas ele pode ter esse cuidado. E esse cuidado vai gerar, é claro, no futuro, uma personalidade mais sadia, também mais consciente, e consequentemente isso vai se desdobrando nas gerações. O que nós vivemos em muitas circunstâncias hoje de falta, de desvio, de conflito dentro do campo familiar, são situações que no passado, o passado geracional, pessoas, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes pelas dificuldades que elas viveram, porque a gente não pode nunca julgar essas pessoas, porque elas muitas vezes viveram em situações muito difíceis que nós nem alcançamos, porque hoje, vivendo numa era digital, numa era de tecnologia, onde as terapias estão aí para todos, mesmo nas redes sociais, nós vemos o chamado para o campo terapêutico. Isso no passado não existia. Isso no passado era privilégio de pouquíssimas pessoas, em círculos muito restritos. E em outras eras nem existia. Nós vivíamos de acordo com os nossos impulsos, com os nossos sensos de valor. E essas pessoas nitidamente não tinham acesso a esse conhecimento. Então agiam de acordo com os recursos que tinham. Os nossos trisavós lá do passado agiram de acordo com os recursos que eles tiveram. E assim por diante. Os nossos pais, de gerações mais próximas a nós, também, em muitas circunstâncias, não tiveram acesso a esse conhecimento. É por isso que nas eras passadas, a religião ela tinha um papel muito importante, porque os padres, os pastores, os xamãs, eles tinham um papel muito da escuta e do aconselhamento. Então, o campo da espiritualidade, quando chegou para esses indivíduos do passado, nossos ancestrais nos ajudaram, porque ao escutar
esses aconselhamentos, ao burilar o seu emocional a partir do campo da religiosidade, eles nos legaram também esse sentido. Muitos de nós hoje está no campo da espiritualidade, da religiosidade, porque encontrou uma informação no seu campo familiar. Quando eu estou realmente aberta, quando eu estou com a minha disponibilidade a receber essas informações, elas chegam para mim e eu posso exercer com muito mais amplificação. É por isso que nós nunca estaremos destituídos, desligados do campo familiar. O campo familiar, ele tem todas as informações que nós precisamos para ter nessa vida uma ação, uma resposta para as nossas inquietações. E a espiritualidade, ela vai sempre nos conduzindo a partir dessas primeiras informações para que nós possamos retificar, para no futuro termos campos familiares cada vez mais saudáveis, cada vez mais equilibrados, cada vez mais unidos pela fraternidade. É muito bom saber que aqui na Terra, nesse campo materializado, ainda muito grosseiro, nós temos linguagens terapêuticas que trazem para nós essa consciência, como que num reforço da necessidade de olhar para a nossa família como um grande espelho que nos reflete. Então, no campo das constelações familiares, a constelação familiar é uma terapêutica que traz muitas respostas para as nossas inquietações. Tudo o que a espiritualidade nos trouxe é confirmado no campo das constelações familiares. Mesmo que as constelações, de forma geral, elas não dialoguem diretamente com o campo da espiritualidade nem das religiões. Inclusive, nós temos hoje nas redes sociais muitos consteladores que trazem esse conceito, que fazem questão de afirmar que a constelação não é religiosidade, que a constelação não é espiritismo, não é espiritualismo, né? Mas na prática da constelação nós detectamos o quanto esse campo invisível, esse campo imaterial, ele se faz presente e ele responde a todos nós questionamentos da nossa alma, da profundidade da nossa psique. E é claro, nós sabemos que quando atentamos para o inconsciente, que é justamente o campo imaterial que se manifesta na constelação, o inconsciente ele dialoga diretamente com o espírito. Isso nos é dito nas obras espíritas, né? Joana de Ângeles nos fala com muita propriedade. Outros autores que bebem na fonte junguiana do Carl Gustav Jung, quando ele vai falar de inconsciente coletivo, o quanto que o campo inconsciente ele tem todo o manancial da nossa vida espiritual. E a constelação hoje, dentro de outras linguagens, mas eu acredito que seja a que mais se aproxima do campo do espírito, porque ela retira todo o aspecto da matéria e ela lê na linguagem energética, na linguagem invisível, que para o constelador tradicional seria o campo morfogenético, o campo mórfico, esse lugar imaterial, mas que tem todas as informações de todas as gerações do nosso sistema familiar. E o Bert Hellinger, que foi o grande difusor dessa linguagem, Bert Hellinger ele investigou muito o campo familiar a partir de outras linguagens psicológicas, terapêuticas, e ele fez essa fusão que gerou essa linguagem da constelação familiar. E o Bert Hellinger, ele nos assegura que o campo sistêmico, o campo familiar, esse campo primário que chega para nós, assim que nós chegamos aqui nessa vida presente,
ele precisa ter, acima de tudo, na sua ordem, o amor. O amor, ele é um sentimento, uma emoção primordial que precisa estar presente no campo familiar. O amor, ele só consegue se manifestar nesse campo familiar a partir de 3 estruturas, que hoje já existe uma 4ª estrutura que a gente vai falar, mas a partir, primeiramente, de 3 estruturas que vão ancorar esses seres num lugar de equilíbrio. A primeira estrutura seria a do pertencimento. O indivíduo que chega, ele, acima de tudo, para que ele possa ter um campo psíquico equilibrado, um campo regulatório, emocional, comportamental equilibrado, ele precisa se sentir pertencente. Estar nesse campo familiar, se sentir amado, se sentir visto nesse campo familiar é um recurso primordial para a saúde relacional desse indivíduo no futuro. Então, aquele bebê que chega, que não é bem aceito, que é rejeitado, que muitas vezes houveram tentativas de aborto durante a gestação, isso fica inscrito no campo sensorial desse indivíduo, mesmo que ele ainda não compreenda na sua racionalidade, mas na sua emoção, na sua sensação, isso está claro para ele. Ele vai no futuro, muitas vezes, ter comportamentos com dificuldades, com questionamentos, com disfunções. Se for um indivíduo que busque o conhecimento, que busque retificar isso a partir mesmo da sua espiritualidade, ele tem condições claras de transmutar essa informação primeira. Mas se for um indivíduo que ele não tiver esse impulso de buscar, muitas vezes ele se encolhe, ele entra num lugar de contenção dessa dor e ele não quer buscar isso, isso naturalmente vai se desdobrar no comportamento adoecido. Indivíduos muito depressivos, indivíduos com dificuldade de relações, isso vai gerar informações, né, para essa relação. E, lógico, o indivíduo ele vai ser disfuncional na sua vida. Então, estar em pertencimento, ter a consciência do direito de estar na vida, em primeira instância na família e depois na sua vida, é uma condição ímpar de ter saúde aqui na vida. Depois disso, o indivíduo ele começa a perceber que no seu campo familiar existem hierarquias. Ele chega numa família onde existe um pai, uma mãe, muitas vezes tios, avós, avós, tudo isso dando a ele um senso de ordenamento. Quando eu chego na minha família, existiram indivíduos que chegaram antes de mim. E isso gera um senso de autoridade, né? Quando dentro da família eu posso perceber que quem veio antes é quem determina, é quem conduz, é quem sinaliza e quem protege, lá na minha vida no futuro, quando eu me tornar adulto, eu vou reconhecer essa dinâmica por onde eu for, seja no campo profissional, né, no campo das relações em templos, no campo social desse indivíduo, ele vai perceber as hierarquias ali presentes. E se eu souber me regular dentro dessas relações hierárquicas, eu vou ter saúde relacional. A hierarquia ela é necessária ainda para o nosso campo de consciência. É necessário que haja indivíduos que conduzam, tanto aqui na Terra quanto no campo espiritual. Nós somos conduzidos o tempo inteiro por forças espirituais superiores. Se nós nos colocarmos dentro dessa relação com equilíbrio,
lógico, a nossa vida tende a fluir. Os indivíduos que não conseguem lidar com a hierarquia, que transgridem a hierarquia, que querem se colocar superiores, maiores nessa relação, eles terão cargas muito pesadas, eles viverão situações muito opressoras. Se você percebe que sua vida ela tem muito peso, muita carga, começa a olhar como é que você se coloca dentro da sua vida, tanto lá nas relações primárias da sua família primeira, quanto nas relações de hoje, né? Dentro do seu campo de trabalho, da sua família que você constituiu. Como é que você tem se colocado? Muitas vezes transgredindo essa ordem, e isso vai gerar desequilíbrio. Uma terceira ordem que chega para a gente é o equilíbrio. Eu preciso equilibrar a minha dinâmica dentro das relações familiares. O equilíbrio ele é fundamental para que o meu corpo, para que o meu sistema emocional ele fique regulado dentro das relações. Pessoas que vivem situações familiares extremamente opressoras, muito cobrado, indivíduos que se sentem culpados. Eu preciso fazer pelo outro o tempo todo e eu nego a minha possibilidade de receber. Isso também vai gerar disfunção. Muitos dos adoecimentos corporais, dos adoecimentos psíquicos, são gerados pelos desequilíbrios dessas relações. E lá na frente, na minha relação com a vida, eu preciso também manter esse estado de equilíbrio, para que eu possa dar e receber na mesma proporção diante da vida. Com o passar do tempo e os novos estudos que foram se estabelecendo dentro do campo das constelações, uma quarta ordem chega para a gente. Uma ordem necessária para a liberação de muitos componentes que nós muitas vezes temos dificuldade, que se chama o assentimento. O que é o assentir? É simplesmente eu poder olhar para a minha história, reconhecer a minha história como ela é e poder, em algum momento que isso for possível, dizer sim para tudo que foi do jeito que foi. Essa é uma postura extremamente madura diante da vida. Porque muitos de nós, mesmo com 30, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, 80 anos de idade, continuamos nos queixando daquilo que no passado não nos contemplou. Ficamos o tempo todo remoendo esse passado que não existe mais. Ele é fruto mesmo da nossa memória e do nosso apego às situações que nos machucaram. Dentro da possibilidade do assentimento, eu me coloco como um ser maduro, autoconsciente, que se percebe um espírito eterno e que pode reconhecer que aquela experiência, diante de figuras que eu considerei durante muito tempo tiranas, abandonadoras, indiferentes, eu consigo reconhecer elas como instrumentos da minha maturação espiritual. Então, quando eu posso olhar para os meus pais lá no passado, né, nesse processo de regulação, e dizer para minha mãe, dentro do que ela pode ser como uma mulher comum que foi. Antes de ser minha mãe, ela era um ser humano que tinha dificuldades, que tinha também suas feridas. Poder olhar para ela e dizer sim, eu fico com o que foi possível entre nós, e liberando essa memória dessa necessidade de me fazer feliz e me colocando num lugar de liberação essencial. Quando eu posso olhar para esse pai, para esse homem comum, um ser humano que veio também de experiências de dor, de mágoas, de dificuldades, e se pensarmos numa época muito mais difícil do que a época que nós vivemos,
e olhar para ele e poder dizer sim, eu fico com o que foi, do jeito que foi, e vou para a minha vida fazendo o melhor que eu puder com o que foi possível. Aí sim, eu posso receber desses pais o que foi primordial para mim nessa existência e não aquilo que foi idealizado por uma criança birrenta, por uma criança que queria que esses pais dessem a ela o impossível, e poder olhar para eles nesse lugar interno, porque muitas vezes esses pais não estão mais aqui. E seria muito chegar para pais idosos e fazer um movimento que transgredisse, né, o direito de lugar deles. Eu posso fazer esse movimento comigo mesmo, comigo mesma, e dizer para essas imagens, para esses símbolos internos, sim, eu fico com aquilo que foi, da forma que foi a melhor forma para a minha existência nessa vida. E quando olharmos no campo espiritual, nesta encarnação, eu tive os pais que foram os mais perfeitos possíveis para me dar nessa encarnação, nessa existência, tudo o que eu precisava para regular as informações dessa existência. No futuro, não sabemos ainda. No futuro, teremos essa informação quando for possível de regularmos uma outra vida, um outro planejamento encarnatório, com outras figuras muitas vezes. Podem ser os mesmos espíritos como os meus pais? Sim, podem. Mas pode também ser outros espíritos que vêm com outras informações para me ajudar nesse campo ascensional. Porque a cada nascimento eu estou na propulsão evolutiva da minha existência. Como isso não é necessariamente individual, personalizado, isso é coletivo, todos os espíritos que estão nesse lugar familiar serão impulsionados. E como é bom saber que existiram espíritos que se dispuseram a ser os nossos pais, a dizer assim, vou chegar antes, vou preparar todo esse terreno para a chegada desse ser. Assim como nós também nos propusemos, né, lá nos nossos planejamentos, a receber espíritos, sejam gestados, paridos ou espíritos que chegaram e que nós podemos cuidar, dar atenção, dar cuidado, dar carinho. Que bom que a gente pôde chegar também nesse patamar de cuidado. Então, olhar o campo familiar é fundamental na consciência do que viemos fazer aqui. São 3 perguntas, né, que sempre nos sequestram. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Todas essas respostas estão em nós mesmos. Nós não precisamos ir buscar essas respostas fora de nós. Elas estão dentro de nós. Mas as respostas virão na medida em que nós nos tornarmos abertos, permeáveis. E essa flexibilidade, ela vem a partir dessas experiências. Quando eu posso olhar para um pai abusador, quando eu posso olhar para uma mãe negligente e dizer, sim, eu fico com o que foi e farei o melhor possível com o que eu pude retirar dessa experiência, eu estou me tornando flexível diante da vida. Eu não estou me tornando subjugado, como muitas pessoas, né, interpretam. Ah, eu tive um pai abusador, eu vou aceitar esse pai do jeito que ele é e eu vou me subjugar a isso. De jeito nenhum. O bom senso precisa vir na interpretação dessas situações. Se um pai abusador está na minha vida, eu preciso me retirar. Eu preciso ter autopreservação.
Auto-amor, eu preciso estabelecer uma distância, eu preciso estabelecer ali um limite para que isso me assegure a minha existência. Mas eu não posso carregar comigo uma imagem abusadora. Se essa imagem está em mim, que naturalmente estará, porque faz parte da minha constituição como indivíduo, eu não posso carregar essa imagem comigo. Porque senão eu vou para a minha vida buscando imagens abusadoras. É aí onde eu preciso assentir. É aí onde eu preciso olhar para essa imagem abusadora, e no campo das constelações isso pode ser feito através dos representantes, através dos bonecos, enfim. Eu posso olhar para essa imagem e dizer, sim, eu fico com o que foi possível. Muitas vezes a vida que esse indivíduo foi capaz de me dar para que eu estivesse aqui, ascendendo, caminhando, progredindo e fazendo o melhor possível dentro, claro, do meu campo de consciência. Então, o assentimento hoje é uma quarta ordem importantíssima, é a força do amor que vibra em mim e que pode dizer sim a tudo que pude viver e fazer o melhor de tudo isso. Como nos diz um dos grandes consteladores hoje, o John Garriga, aceitar as moedas que recebi dessa experiência e levar essas moedas comigo para que eu possa, espalhá-las, multiplicá-las e fazer o melhor da minha existência. Então, meus amigos, essa é a mensagem que trago hoje. Uma mensagem curta, mas acredito que traga muitas informações importantes para cada um de vocês, para mim mesma, que cada vez que leio, que cada vez que falo sobre isso, reforço mais ainda dentro de mim essas respostas, essas certezas de que a família é o nosso grande propulsor para esse lugar espiritual unificado com Deus, que nesse momento consciencial é o nosso grande Pai. No futuro, não sabemos. Na ampliação das nossas consciências, chegaremos às grandes respostas que buscamos. Que Jesus nos abençoe e que o grande Mestre esteja sempre presente em nós. Muita paz.